gente, vamos aí fazer um pão de sal, pão francês. É um pouco diferente, ele não vai estar pequenininho igual o pão francês que a gente compra na padaria, mas o sabor e a textura é tudo igualzinho. Vem comigo que a gente vai aprender hoje. E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Erika e aqui é o Caderninho de Receitas. Eu tô muito feliz que você tá aqui comigo. E é isso mesmo que você viu, gente. É um pão francês grande, mas igualzinho no sabor, na textura, na casquinha que forma em cima, igualzinho o pão francês que a gente compra na padaria. Se você já gostou de saber disso, clica aí no botãozinho do like que eu quero saber. E se tá assistindo e não se inscreveu ainda, tá perdendo tempo. Vai, se inscreve, ativa o sininho, fica por dentro de todos os próximos vídeos aqui do canal. Então já bora ver como é que faz esse pão de sal. Então aqui a gente vai misturar tudo dentro da mesma tigela. É aquele processo bastante parecido de fazer pão, tá bom, gente? Então começa acrescentando aí 400 ml de água morna com 2 colheres de sopa de açúcar. Você pode utilizar açúcar refinado, demerara ou até mesmo mascavo, mas vai alterar um pouquinho da cor do seu pão. E agora em seguida acrescenta 10 gramas de fermento biológico seco. É um fermento normal que a gente utiliza, que normalmente a gente encontra na parte de supermercado, ali junto com a farinha e os demais ingredientes que normalmente a gente utiliza para fazer massas. E depois que você misturou muito bem ali o fermento, ele derreteu na água morna, acrescenta 40 ml de óleo. Você pode substituir esse óleo por manteiga também, utiliza a mesma proporção. Aí você coloca a manteiga derretida, tá bom? E agora a gente já vai acrescentar a farinha de trigo. Esse processo aqui da farinha de trigo eu vou dividir em duas partes. Eu vou começar acrescentando aqui 600 gramas de farinha e só para me facilitar aqui, eu coloquei um pouquinho e tô misturando aqui com a ajuda do meu fouet e já coloco o restante daqueles 600 gramas de farinha que eu deixei separado aqui. Agora a massa ela já começa a ficar pesada, então para facilitar eu pego aqui uma espátula, mas você também já pode começar colocando a mão na massa, tá bom, gente? Faz do jeito que você achar melhor para você. Se você não se importa muito, como a massa aqui ela tá bastante úmida, vai grudar na sua mão, mas se você não se importa, coloca a mão aí na massa, literalmente, começa mexendo tudo que não tem problema. Pra mim aqui eu acho mais prático mexer assim com a espátula, que eu acredito que faz menos sujeira na minha mão, afinal de contas eu tô gravando aqui pra vocês. Então vai misturando muito bem, até você perceber que quase toda essa farinha já começa a ser absorvida e formar uma massa. E olha só, gente, essa daqui não é a textura da nossa massa, e conforme eu falei ali pra vocês antes de colocar aquela primeira parte da farinha de trigo, eu dividi em duas partes, porque você vai sentir a necessidade da sua massa conforme a umidade aí do ar aonde você mora. Então agora eu acrescentei 100 gramas de farinha de trigo e 2 colheres de chá de sal. Agora a massa ela vai ficar numa textura perfeita e a gente vai dar esse ponto apertando ela. Nessa massa aqui a gente não precisa sová-la, a gente só vai ficar apertando assim para ela ficar com liga. E para facilitar aqui, eu coloquei a massa na minha bancada. Se você quiser, você pode fazer esse processo aqui que eu tô fazendo, que é de amassar a massa até essa farinha ser completamente absorvida e virar uma massa bem homogênea. Você pode fazer isso dentro da sua tigela também, que não tem problema. Mas acredito que fica muito mais prático quando a gente usa assim a nossa bancada. Então a gente vai fazer esse movimento aqui de apertar a massa até a gente perceber que toda essa farinha de trigo foi absorvida e virou uma massa bem lisinha. E olha só, gente, a massa ela vai ficando bem lisinha, bem uniforme, bem rapidinho. Não precisa ficar apertando, a gente não vai dar nenhum ponto nela. A gente só vai deixá-la bem homogênea. E agora que ela tá assim, ó, bem lisinha, não gruda mais nas mãos. Vocês percebem que ela tá bastante homogênea. Vou só bolear aqui pra gente poder levar pra crescer. Só tô dando essa apertadinha nela aqui, só pra ela ficar uma bolinha mais bonitinha na hora que eu colocar na minha tigela.
E para deixar a massa crescer, eu vou voltá-la dentro da minha tigela que está limpa e vou colocar um pouquinho aqui de óleo. A quantidade você coloca o suficiente para pegar toda a volta e embaixo da sua tigela. E aí você faz desse jeitinho que eu tô fazendo. Coloca a massa, dá uma giradinha para ela ficar toda envolvida com óleo, vira e faz o mesmo processo. Ela vai ficar com bastante óleo, vocês vão perceber. E aí para deixar essa massa crescendo, eu vou tampar aqui com um plástico filme e vou deixá-la por aproximadamente 40 minutos até ela dobrar de tamanho. E olha só como essa massa cresceu, gente. Ela realmente fica bem grandona, fica completamente cheia de ar. Vocês percebem que conforme ela vai fermentando, vai formando umas gotículas de água ali no plástico. Isso é completamente normal, tá bom, gente? E agora a gente vai dividir a nossa massa para fazer já o formato dos nossos pãezinhos. Então eu só vou voltar a minha massa, que tá completamente cheia de óleo, tá vendo? Pra cima da minha bancada aqui e vou dividi-la no meio. Se você quiser, você pode pesar a sua massa para dividir os pedaços bem iguaizinhos, mas como eu vou dividir só em duas partes, eu não senti a necessidade de pesar e vou cortar aqui no meio no olhômetro mesmo. Então eu vou reservar uma parte e já vou abrir essa outra aqui e mostrar para vocês o quão simples que é e o quão bonita que é essa massa e fácil de trabalhar. O óleo aqui na massa deixou bem mais macia e bem facinha de trabalhar. Olha só, gente, conforme eu vou enrolando aqui, vocês percebem que a massa tá parecendo literalmente uma massinha aí de brincar, tá vendo? E a gente vai enrolando assim a massa. Como a gente não vai sová-la, a gente não vai dar nenhum ponto, como por exemplo o ponto véu, a gente vai fazendo esse processo aqui de enrolar a nossa massa só para que ela fique bem macia. Então vai enrolando a sua massa e depois abrindo. Faz isso umas 3 vezes. E olha só, gente, tô dando aqui a última enroladinha na minha massa. Vocês percebem que o óleo nela vai ficando completamente absorvido. E agora eu vou só arrumar aqui para não ficar com aquelas divisões de massa conforme a gente enrolou, como se fosse pão caseiro. Então eu vou só apertando aqui para dar um formatinho bem bonito no nosso pão, para ele ficar bem redondinho, porque essa massa vai crescer, gente. Parece que não vai ficar redondo, tá pequeno, mas essa massa ainda vai crescer. Então vai fazendo desse jeitinho aqui que eu tô fazendo, só pra gente poder tirar as divisões da nossa massa. É bem gostoso fazer isso, porque essa massa é bem macia, bem facinha de trabalhar. E olha só como que ela vai ficando, tá vendo? E agora eu já vou colocar aqui na minha forma, que está untada com um pouquinho de óleo e farinha de trigo. Vou colocar aqui e deixá-la crescendo. Mas antes eu vou fazer esse mesmo processo que eu fiz aqui na outra metade que eu cortei da massa. Então olha só, gente, eu fiz o mesmo processo que eu fiz na outra parte, fiz igualzinho, um pedaço ficou maior que o outro, mas não tem problema, e agora eu vou deixar crescendo por mais ou menos uns 30 minutinhos. E olha como que cresce, gente. A massa, ela dobra de tamanho, fica um pão bem grande, tá vendo? Ele fica bem redondinho ali nas laterais. E só pra fazer um charme, pra ele formar como se fosse uma casquinha por cima, não muito dura, porém uma casquinha, eu tô passando aqui água. Água em temperatura ambiente, sem mistério nenhum. Nesse pão aqui eu não vou passar ovo, na verdade gema de ovo, pra ficar amarelinho, porque ele já vai ficar bem douradinho sem a necessidade de colocar o ovo. Então coloca aí bastante água e depois polvilha por cima um pouquinho de farinha de trigo ou o tanto que você quiser. A farinha aqui vai ser só um charme que vocês vão ver depois que o pão estiver assado, ele vai ficar bem bonitinho. Se você não quiser colocar essa farinha, não precisa, tá bom? Mas é só para ficar um pão mais bonito e diferente. E agora, com a ajuda dessa faquinha aqui, eu vou fazer um cortezinho nos meus pães, só para fazer um charme, ficar bonito, ficar parecendo aqueles pães de padaria bem bonitões que a gente paga caro. E eu vou fazer esse corte. Se você for fazer também aí na sua casa, faz com uma faquinha sem serra, porque com serra, como a massa ela está crescida, se você colocar uma faquinha de serra aí, vai grudar tudo
e o seu corte vai ficar torto. Então pega uma faquinha aí sem serra e faz um corte. Gente, é muito simples, olha só, a gente vai fazendo um cortezinho na massa e conforme ela vai crescer lá no forno, esse corte ele vai se expandir e dar aquele formato bem bonito, bem específico de pãozinho de padaria. E agora a gente vai levar o nosso pão para assar em forno já pré-aquecido a 200 graus por 40 minutos ou até você perceber que em cima está bem douradinho e formou uma casquinha. E depois de 40 minutos exatamente, esse daqui é o nosso pãozinho, gente. Ele forma uma casquinha por cima, ele fica bem douradinho. E olha só como esse corte que a gente fez no pão deu um charme, ficou bem bonito. Eu vou só esperar dar uma esfriadinha, vou tirar daqui da forma pra gente poder ver como ele ficou por dentro. Então eu coloquei aqui na minha forma e olha só, gente, que pão bonito, tá vendo? A gente faz um pão desse, sente um baita orgulho. E eu sempre falo aqui que os pães são bem bonitos, né? Não necessariamente porque eles são bonitos, mas como a gente faz, a gente se dedica, a gente vê prontinho assim, a gente acha bonito mesmo. E apesar dessa casquinha que formou por cima, não é uma casquinha dura, o pão ele tá bem macio. O sabor dele nas proporções de açúcar e sal ficou delicioso. Na verdade, ele tá com um gostinho ali de pão francês. Me conta aqui nos comentários como que o pão francês chama aí na sua cidade. Tem lugares que eu sei que chama pão de sal. Aqui na minha cidade é pão francês mesmo. Apesar dele não estar no formatinho de pão francês, o saborzinho dele tá bem parecido. E olha só, gente, que lindo que ele fica por dentro. Bem fofão, bem cheiroso, uma delícia para comer com aquela manteiguinha que derrete ali no meio do pão, que tá quentinho ainda. Ele tá de verdade delicioso, de tão gostoso, saboroso que ele tá. Não precisa nem acrescentar a manteiga, na verdade, se você não quiser. Ele tá bastante saboroso, gente, e muito macio. Se você fizer, já me conta aí nos comentários o que você achou. Super facinho de fazer, né, gente? Não precisa sovar, não precisa chegar em ponto véu, não precisa ter batedeira pra fazer esse pão delicioso que super rende. Me conta aqui nos comentários o que você achou, que eu tô curiosa pra saber. Muito obrigada e até o próximo vídeo.